Boa noite, a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos para mais uma reunião do grupo de vida. Hoje o nosso tema vai ser segurança para a sua família. Quando nós falamos em segurança, normalmente nos vem à mente a segurança financeira e patrimonial. Mas no caso em questão, nós não vamos estudar esses aspectos. O autor vai estar falando da segurança emocional. Segundo esse autor, esse tipo de segurança tem sido negligenciado e também passado desapercebido pelos cônjuges, pelo casal, pela família. E que pese ser importante essa segurança financeira e também patrimonial, a segurança emocional também precisa de investimento. E segundo esse autor, nesse mundo de incerteza, o marido, a mulher e também os filhos precisam ter um lugar para voltar e sentir-se bem, que é o lar. O homem e a mulher, e assim os filhos, eles precisam saber que existe um lugar para voltar depois de um dia difícil de atividades. E que esse lugar tem amor, tem aceitação e tem compreensão. De modo que, segundo essas necessidades que o homem e a mulher têm, Deus então criou o casamento e a família para ser um lugar de refrigério. E diz o autor que é na família que se consegue vencer juntos as dificuldades. Então eu me lembro do texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, que fala do cordão de 3 dobras. Os conflitos familiares e no relacionamento conjugal sempre vão existir, desde que o mundo é mundo. O segredo é como transformar esses conflitos e essas dificuldades em crescimento e maturidade familiar e na relação conjugal. Por isso, um casamento harmonioso e uma família bendita, segundo esse autor, requer investimento. Então, como ter um casamento bem-sucedido? Um casamento fortalecido nas intempéries da vida, do relacionamento, do dia a dia. Qual o segredo? Então o autor nos apresenta algumas sugestões, alguns tópicos que, se trabalhando, tomando atitudes corretas, nós podemos construir um casamento harmonioso e uma família em que há amor e respeito, de forma que haja na família uma segurança e não insegurança. Então, o primeiro tópico colocado pelo autor de investimento é: separe tempo para estar uns com os outros, crescendo juntos. Esse tópico nós vamos abordar na sequência dos outros tópicos, porque vai permear todos os demais. O segundo tópico, diz o autor, para que você possa investir na segurança da sua família, você não somente precisa separar um tempo para estar juntos um com os outros, mas também você precisa criar uma conta bancária emocional. Eu achei interessante esse aspecto, essa colocação do autor. E aí nós podemos então citar nesse contexto um texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Assim como uma conta bancária, é preciso ter fundo e preciso ter depósito para que você precise sacar. Essa conta bancária emocional também funciona da mesma forma. Ela precisa de depósitos. Ela precisa ter um fundo. E como então ter um fundo? Aí então o autor nos coloca os seguintes aspectos que nós precisamos trabalhar como cônjuge, como família, para que possa haver depósitos nessa conta emocional e assim nós possamos sacar dela. Primeiro, reserve um tempo para ficar sozinhos. Aí está falando do cônjuge, dos cônjuges.
Faça programas juntos. Um jantar, uma viagem, um caminhar juntos. Tire um tempo para conversar. Tire um tempo para um cinema. Ou mesmo para fazer um exercício, uma atividade, uma ginástica juntos. E ali está sendo perto, conversando, dialogando, jogando conversa fora. Esse é um ponto importante. Segunda forma de fazer um depósito dessa conta emocional. Ouvir ao outro. Aí eu chamo a atenção do texto bíblico de Tiago, capítulo 1, verso 19. Resgate os dias de namorados. O tempo de noivado. E mais uma vez surge a questão mais importante. Tire um tempo para ouvir e conversar. Porque na época que os cônjuges eram namorados e eram noivos, eles tinham tempo para ouvir e para conversar. E estavam sempre juntos. E não somente isso, contribua para o bem-estar do cônjuge. Faça esse depósito na conta bancária emocional. Seja gentil, seja paciente, seja bondoso. Depois você leia Mateus 18, dos versos 5 até o verso 10. Um outro depósito você pode fazer na sua conta emocional. Olhe para o casamento na perspectiva do que você pode dar e não naquilo que você pode receber. Porque muitos cônjuges, ao olhar para o casamento, olham na perspectiva daquele que pode receber do outro e nunca de dar. A doação é importante. E essa doação tem que ser incondicional. Terceiro aspecto em que nós podemos, então, investir na segurança da família. Primeiro nós falamos de separar um tempo para estar uns com os outros juntos, criar essa conta bancária emocional e, terceiro, não rotule seu relacionamento. Aí eu vou deixar um texto bíblico para você depois ler e meditar. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 29. Pare de pensar que o seu casamento é problemático. Quando você assim age, você não está oferecendo um ambiente de segurança emocional para o seu cônjuge. Seja um cônjuge, seja você marido, seja você mulher, olhe e pense sobre o seu casamento como uma bênção de Deus para a sua vida. Que o seu marido ou sua mulher foi um presente de Deus. Não esqueça que todo casamento tem conflitos. Agora, o importante no meio dos conflitos é que os casais devem estar dispostos a enxergar o bem em seu relacionamento. E não só no relacionamento, mas no cônjuge. E devem buscar resolver os conflitos para que tenham uma vivência satisfatória, agradável. Outro ponto, acredite que seu casamento vale a pena. Não haja negativamente, achando, porque eu me casei, porque eu não vi meu pai, não vi minha mãe, minhas amigas, meus amigos. Quando você acredita que seu casamento vale a pena, você passa a ter uma disposição e você passa a começar a agir para que isso realmente se torne realidade. Depois nós vamos ler, ou melhor, depois em cada um de nós vamos ler o texto em Hebreus, capítulo 3, verso 4.
Seja gentil. Seja gentil com seu cônjuge. Quando você age assim, com gentileza, com zelo, com amor, você está fazendo depósito na conta bancária emocional dele. Sabe que o casamento pode mudar quando você acredita nele. E quando você está disposto a se comprometer com o fortalecimento do seu casamento, do seu relacionamento conjugal. Leia depois Marcos 9, 23. Em suma, fortaleça os vínculos da sua relação conjugal, de amizade e de bem-estar. O quarto ponto, que você pode, assim, com ele, estar investindo na segurança de sua família, aprenda e pratique uma comunicação eficaz. A gente pode ler e tomar como base Romanos 12, versos 13 e 15. Olha, comunicar-se bem é uma arte. Ao longo da vida, nós desenvolvemos métodos falhos e incorretos de comunicação. E em boa parte nós aprendemos em nossa família original, com nossos pais. Possivelmente eles tinham uma comunicação difícil, complicada, e que nós aprendemos, nós herdamos e levamos isso para o casamento, para a nova família. De modo que nós podemos e devemos mudar esse estilo de comunicação com o cônjuge. Porque é necessário para que o casamento dê certo. A qualidade de vida conjugal requer esse ajuste pelos cônjuges, de uma boa comunicação, sadia. Evite grosserias, seja amoroso, fale com mansidão. Geralmente em um outro ambiente nós mostramos uma outra face diferente daquela que nós nos portamos dentro de casa, no meio da família. Nós nos mostramos tranquilo, amigo. Então nós devemos também nos portar assim no casamento. Invista para a segurança emocional da sua família. Fale menos e ouça mais. Tiago 1, verso 9. Observe que o cônjuge tem suas necessidades. Não sacrifique o cônjuge, impondo as suas necessidades, querendo que ele as cumpra. Quando você não consegue enxergar a necessidade do seu cônjuge e ajudá-lo nisso. Sabe por quê? Com o tempo, causa desgaste no relacionamento e passam a existir mágoas, ressentimento, raivas, etc. Eu me dou e o outro não. Já é um motivo de um conflito, de um ressentimento, de uma mágoa. E dentro desse contexto de um relacionamento eficaz, harmonioso, dentro dos conflitos que nele existem, há necessidade de ser exercitado o perdão, porque ele ajuda no processo de cura. Exercite essa empatia, coloque no lugar dos cônjuges. Descubra o que o seu cônjuge gosta. Faça isso e continue a fazer. O que ele não gosta, pare de fazer. Leamos depois 1 Coríntios capítulo 7, verso 33. Lembre-se que antes de casar, os cônjuges costumavam tomar cuidado no que falar um ao outro e de se apresentar da melhor maneira. Tomavam banho, colocavam perfume
vestiu as suas melhores roupas e sempre buscavam e se esforçavam muito para ser o melhor namorado e a melhor namorada. Ponha em prática a regra de ouro em Mateus 7, verso 12. Esse cuidado mútuo. O quinto tópico, o outro tópico que o autor nos coloca como investimento na segurança familiar é: perdoe com frequência. E aí eu chamo a atenção para os textos de Marcos 11, 25, Mateus 6, 12 e Efésios 4, 32. Perdoar é um dever. Nenhum casamento sobrevive sem o perdão. Perdão é uma necessidade diária no relacionamento conjugal, no convívio familiar. Mágoas, rancores, ódios sempre advirão de um relacionamento íntimo. Ninguém vai ficar ileso a esse tipo de emoções dentro de um relacionamento conjugal e familiar. Ofensas vêm sem querer. Lembre-se que o amor supera tudo. Romanos 5, 8. Um outro aspecto que nós podemos também fazer e usar para investir na segurança familiar: ria muito. Provérbios 15, versos 3 a 18. Vamos falar um pouco disso. Ria é o melhor remédio. Ria bastante. O riso tem um benefício fisiológico neurológico. Ele reduz o estresse, estimula o sistema imunológico, ele reduz a pressão sanguínea, mas não somente a pressão sanguínea, mas a pressão do dia de trabalho, aquele dia puxado, árduo, cansativo. Ria quando chega em casa. Ri, une e revigora os casais e o relacionamento. Leia Provérbios 17, verso do 22 depois. Um outro investimento na segurança familiar, conforme o autor, é ore. Deus criou o casamento. Deus precisa ser o centro do seu relacionamento conjugal. Ele precisa estar no meio do seu lar, da sua família, do seu casamento. É Deus que, em meio à luta, às dificuldades, às intempéries do dia a dia, da vida, é Deus que fortalece a família. É Deus que revigora. Deus que dá sabedoria. Ele que nos mostra, nos aconselha o caminho que nós devemos seguir. Depois leamos Efésios 3, verso 20. Ore pelo seu cônjuge. Segundo Crônicas 7:14. Se você ora por você mesmo, pede a Deus pela sua vida, pede perdão, como é que você não é capaz de orar e fazer o mesmo pelo seu cônjuge? Ore juntos. Peça a Deus pela vida do seu cônjuge. Peça a Deus que Deus modifique o seu comportamento, as suas atitudes, seu modo de ser e se relacionar com seu cônjuge, com seus filhos. Não peça a Deus para que Deus modifique o comportamento do seu marido, da sua mulher, do seu filho. Peça a Deus para que modifique o seu, a sua forma de ver, a sua visão.
Ore e ore juntos. Um outro ponto muito importante como investimento para que possamos fortalecer a segurança da família e de um relacionamento conjugal é se disponha a ser uma bênção para o seu cônjuge. Faça o melhor de você, ouça, não despreze o que o seu cônjuge fala para você. Dê ouvidos. Muitas vezes nós damos ouvidos e ficamos atentos àquilo que um amigo, uma amiga nos fala, compartilha conosco, mas quando em casa estamos e o nosso cônjuge está conversando com a gente, conosco, nos falando algo, às vezes não muito interessante, ou às vezes interessante, necessário, mas mesmo assim nós nos dispersamos. Fazemos de conta que estamos ouvindo e não estamos ouvindo. Isso causa mágoa, ressentimento. Então dê atenção ao seu cônjuge. Concluindo esse nosso estudo, o que o autor nos coloca sobre esse tema, segurança para a sua família, que nós devemos investir no casamento, no relacionamento conjugal. Nós devemos investir na família. Em que pese o casamento ser ao mesmo tempo extraordinário, maravilhoso e difícil, você deve se lembrar que Deus foi quem projetou o casamento. E esse é o aspecto maravilhoso, extraordinário do casamento. E ele fez o casamento, ele criou, instituiu a família para que provesse acolhimento e segurança emocional para os cônjuges. O casamento é difícil. Mas imagine unir dois seres humanos falhos, imperfeitos e egoístas, e que se tornam piores depois de casados. Mas Deus nos deu uma forma de superar isso. O casamento, a família, o lar. Então, o que o autor, resumindo tudo que ele coloca, enfatiza que os casais precisam enfrentar junto essa realidade e trabalhar unidos como amigos e não inimigos e partes de um mesmo time. Juntos devem combater o inimigo que busca destruir a intimidade mútua, o seu relacionamento conjugal, a sua família. Juntos também devem construir um ambiente de segurança emocional com a bênção de Deus. É por isso a importância de que se invista na segurança da família. Obrigado. E aqui nós concluímos esse estudo. Fique na paz do Senhor. Amém.